Mas eu vou contar pra vocês aqui o que aconteceu com o Diogo, né? Que foi ele que adoeceu. Então foi um momento que a gente não esperava, né? Ele tava bem, só que como a doença dele é uma doença degenerativa, ela prega essas peças, né? Assim, tipo, parece que ele tá bem, mas dentro do corpo dele pode não estar tão bem como como ele aparenta tá, né? Então foi esse caso que aconteceu. E foi o que levou ele também a ficar na UTI, né? Ele ficou 4 dias na UTI. Acho que foi 4 dias que ele ficou na UTI. Então foi o pior Natal e o pior Ano Novo que a gente já passou. É, foi principalmente o Natal, né? Porque a gente. Ele ficou ruim, dia 22 ele começou a sentir uma tosse, né? E aí eu dei um xarope que eu tinha aqui, né, pra ele. E aí, quando foi de noite, do dia 22 pro dia 23 ele passou muito mal, tossindo muito. E quando foi de madrugada, mas 5 horas da manhã já do dia 23 eu levei ele num pronto-socorro, né, que já sabe da doença dele, já sabem como lidar. E aí a gente levou ele lá nesse plano, porque eu já imaginava que ele teria que ficar internado, né, mas eu não imaginava que a situação estava tão grave assim, a ponto de ele chegar aí pra UTI. Então, quando eu fui, já levei uma bolsa, né, com algumas coisas para que a gente ficasse, porque eu já sabia, tinha a ideia, né, que a gente iria ter que ficar pelo menos 1 ou 2 dias internado, isso eu já sabia. Então, eu já fui preparada, né. Só que aí ele ficou do dia 23, né, a gente foi de manhã cedo, umas 5 horas. Aí ele fez raio-x, fez todos os exames e detectou que ele tava com pneumonia. Dessa que ele ficou com pneumonia, ele ficou lá, né, internado e o meu marido tinha voltado para casa, ficou só eu e ele lá. Então no outro dia o meu marido iria, né, voltar para ver como que ia ficar a situação. E aí ele ficou a noite toda quando foi do dia 24. Aí ele passou dia 24, né? Dia 25. Parecia que ele tava melhor. Ele tava aparentando tá melhor, né? Só que quando foi do dia 20, passamos dia 25, né? Ele dormiu tranquilo. Ele tava sem oxigênio, sem nada dessas coisas, né? Só tava recebendo soro e a medicação lá da pneumonia que ele tava tomando pela veia. Aí, quando foi do dia 26, o dia todo, ele ficou. Eu tava sentindo que ele tava mais cansadinho, devido a ele estar tossindo muito. Ele tava tossindo, quase sem parar. Então, a barriga dele tava tipo um balão, né? Abria e fechava muito forte, tava sugando muito. Então, eu não achei que aquilo era normal. Eu falei com a enfermeira, ela falou que era devido à tosse, que tá ok, né? Quando foi do dia 26 pro dia 27 de noite, né? Era dia 26 ainda, porque era umas 9 horas mais ou menos, ele começou a tossir demais. Aí quando eu pedi pra fazerem a saturação nele, né? Pra saber como que tava, e tava dando. Acho que tava dando 88 por aí assim. Não me lembro, mas era mais ou menos assim, tava menos de 90 a saturação dele, né? Que era pra saber como que tava o oxigênio dentro do corpo dele, que é a saturação. E aí tava menos de 90, acho que era 88 ou 89, não me recordo. Mas aí eu sei que a enfermeira começou a fazer as coisas rápido, né? Que foi chamar uma médica, que foi a melhor pessoa que me atendeu naquele hospital, foi ela. Eu sou muito grata, né? Por ela ter feito o que fez pelo meu filho, né? Que foi quando ela entrou lá, ela já entrou e já foi falando que ele não podia ficar ali, já era pra ele estar no oxigênio, e já foi levando ele. E eu fiquei um pouco assustada, né, nessa hora, porque ele teve que ir pra sala vermelha. Então, a sala vermelha é reanimação, né? E muitos casos que são bem precários mesmo, que tem que ser imediato lá. Então, eu já sabia também dessa sala vermelha, por a gente ter ficado também na outra vez quando ele foi internado, que ele ficou na UTI também. A gente tinha ido pra essa sala vermelha. E quando ele entrou lá, ele ficou com. Falaram, né, que ele tava com. Acho que é
pneumotórax, alguma coisa assim, referente que tinha ar nos pulmões dele, ou tinha bolhas de ar dentro do pulmão dele, alguma coisa assim também, que na hora eu não me liguei, mas era alguma coisa referente a isso. Aí a médica falou que eles iam ter que colocar um dreno, né, aqui no. Eles iam ter que colocar um dreno aqui no peito dele, né, aqui na costela dele. Ia ter que fazer uma cirurgia de emergência, né, pra colocar, porque ele não tava mais conseguindo respirar, nem pelo oxigênio, mais pela máscara. Ele não tava conseguindo. Então, chamaram um cirurgião, graças a Deus que ele foi rápido. E ali mesmo ele fez, nem pediu pra ir pra sala de cirurgia, né, ali mesmo ele fez. Eu saí da sala, que não pode, né, essas coisas assim. Aí eu sei que foi em menos de meia hora, eu já tava também lá dentro, já de novo com ele. Ele já tava, tipo, respirando melhor, já tava saturando bem. E aí a gente ficou nessa sala vermelha 2 dias. E foi quando eles falaram que isso foi dia 27 e dia 28, dia 29. Não, dia 26 e dia 27, né? Dia 27 eu fiquei lá, eu fiquei dia 26 de noite e dia 27 de noite e de dia e de noite, né? Foi. Aí do dia 28, que já era pra amanhecer dia 27 pro dia 28, né? De noite, eles falaram que no outro dia eles iam ter que colocar o Diogo pra UTI, né? Porque ele tava ocupando um leito lá na sala vermelha, que poderia chegar uma criança, né? Como vocês sabem, eu não sei se vocês estão sabendo que aqui em Manaus está tendo uma crise muito grande, a pandemia tá muito forte devido ao Covid, né? Então, os hospitais estão tudo lotado. Tá muito precária a situação aqui, né? Então, eles falaram que devido ao Diogo já tá bem, né? Assim, do que ele tava, ele tinha que ir para uma sala de UTI, onde tinha os equipamentos melhores, né? Que eram os equipamentos que ele tava usando, que uma sala de enfermaria nesse hospital que a gente tava não tem. Então, na UTI tem o oxímetro, tem a máscara, né, de oxigênio, tem, eu não sei como que é que faz também uma máquina também para intubação, caso isso ocorra, né? E tem todos os preparativos e médico 24 horas com os enfermeiros, né, lá. Numa sala de enfermagem não tem, numa enfermaria não tem isso, né? Então, chegou a hora de eu ter que sair, né, de novo e deixar ele sozinho lá. Então, dia 28, né, foi bem difícil pra gente, principalmente pra mim, porque eu não tinha deixado mais ele também só assim. Então, o pai dele tava em casa, né, mas uma preocupação a menos, né, devido a eu estar lá. E aí, quando a gente não tava lá, nenhum dos dois, a gente ficou bem mais difícil pra gente em deixar ele de novo, né? E hoje em dia ele já tem 4 anos, então ele já entende e ele já sente a nossa falta. Então, pra ele foi mais difícil ainda, porque ele acordava, né? Não via gente. Ele não estava entubado, graças a Deus ele não precisou ser entubado. A médica fez de tudo para que ele não fosse entubado, porque, como ela falou, hoje em dia eu sei, né, que se caso ele for pegar em uma intubação, sedação, é mais difícil para ele voltar, é mais difícil para o organismo dele similar, né, que está acontecendo isso devido à doença dele, que é respiratória, né, vai agravar esqueci o nome, como que fala? Vai agravar a respiração dele, então a médica, né, fez de tudo para que ele não fosse, porque se ele fosse para intubação ele ia ficar muito mais dias, igual ele ficou na última vez, naquela vez que ele ficou quase um mês entubado, entendeu? Então ela fez de tudo para que ele não fosse para intubação, porque ela sabia que agravaria mais, né, a doença dele também. Então ela colocou ele, né, e eles fizeram todos os preparativos para que ele não fosse para intubação. Então ele ficou na máscara de oxigênio, também estava muito alta, eu acho, não sei, mas o médico que entende lá, né, falou que ia ser mais difícil para ele, né, deixar a máscara de oxigênio,
porque ela que tava fazendo todo o processo pra ele. E aí ele ficou dia 28, ficou dia 29, ficou dia 30 e dia 31, né? 28, 29, 30, 31 no hospital, na UTI. Quando foi dia 31, eles ligaram, né? E todo dia, esses dias a gente ia lá, só que aí podia entrar só uma pessoa ainda. Então, só eu entrava, né? Meu esposo não entrava. E aí teve um dia que quase não deixava a gente entrar, porque foi o serviço daqui mesmo, né? Pra evitar contato com as crianças, essas coisas todas, e não tava deixando os pais entrarem. E aí a gente ficou quase até 1 hora lá esperando, né? Pra que a gente entrasse, porque a gente entrava 11 horas pra visita. E nesse dia quase não deixava a gente entrar. Mas quando foi dia 31, ligaram de manhã cedo, falando que quando eu fosse pra visita, né, eu já levasse as coisas, que eu já ia ficar com o Diogo numa sala. Numa semi-intensiva, que é uma sala como se fosse a UTI, que tem quase todos os equipamentos de uma UTI, né, mas que pode ficar um acompanhante. Então, esse do Natal pro Ano Novo, né, foi bem difícil pra gente. E aí eu só fazia orar, 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 pra que eu pudesse, né, passar o Natal, o Ano Novo, porque o Natal eu tava com ele, né. Por mais que não comemoramos, não fizemos nada, mas eu tava com ele. E eu não queria deixar ele também ficar o Ano Novo, né, sozinho. Então, quando foi do dia 31 pro dia 1º, eu consegui, né, ficar com ele. Eu fui pra lá com ele, eu vou estar postando fotos aqui do dia que a gente foi, né? Quando tudo que aconteceu. Então, a gente ficou e graças a Deus ele só teve melhoras, né? Ele ficou dia 31, com a máscara ainda, e ele foi pra sonda, né? Sonda nasal, onde que ele se alimentava por lá. Ele ficou acho que 2, 3 dias. Depois que ele saiu da UTI, ele ainda ficou, né? Comendo pela sonda aqui do nariz, né? Que eles colocam. E depois, graças a Deus, tiraram. Todo dia eu fazia o curativo aqui no dreno, né? Pra saber como que tava, essas coisas todas. E, e graças a Deus ele só tava melhorando, né? Graças a Deus ele tinha passado mais, ele já tinha saído do oxigênio, né? Ele tava respirando bem já. É, ele emagreceu demais também, né? Devido a esses dias. Desde o dia 23, a gente saiu mesmo dia 9, ou foi dia 8 de janeiro agora já. Então foi uma coisa muito rápida e eu já estava um pouco assim sem motivação e sem ânimo, né, para gravar devido à pandemia, devido a gente estar longe também, né, das pessoas, devido estar acontecendo algumas coisas. Então, eu já não estava tão animada, né, para gravar, mas com esse coisa dele eu fiquei menos ainda. Eu não tava tendo tempo, né, nem tava tendo cabeça para estar gravando, para estar fazendo alguma coisa assim. É bem difícil, né, porque a gente já tinha passado por uma situação dessa também. E dessa vez a gente sabia melhor, a gente sabia como agir, né? Essa vez eu também descobri algumas coisas que ele pode ou não pode usar. E aí pra gente foi bem mais complicado, né? Assim, por uma parte, pra gente ter que enfrentar de novo, né? E saber que ele ainda não tá tomando a medicação, que seria para ajudar ele, né, a não ter essas crises, né? Porque quando a imunidade dele tá muito baixa, ele vai ter nessas coisas. Então eu não sei qual foi, por que foi que aconteceu, né? Mas o Senhor, ele sabe de todas as coisas, ele sabe o que é o melhor pra gente, né? Então, como eu sempre falei, que o Diogo, eu já tinha entregado ele pro Senhor, né? Desde a última vez que aconteceu essas coisas todas. Então, se o Diogo tá bem, né? Se o Diogo tá. Hoje ele tá com a gente, hoje ele tá ótimo. Ótimo, não digo ótimo, mas a saúde dele tá bem melhor do que tava. Ele ainda tá se recuperando, né? Porque depois que a gente saiu de lá,
ele ficou bem frágilzinho, ele ficou bem sentimental, né? Porque ele tava bem carente tanto do pai dele, que ele é muito apegado, mas ele ficou tipo traumatizado, né? Com tantas as coisas que ele fez, porque hoje ele já entende direito o que que era, tanto furada de sangue como é, remédio, né? Alguma coisa que iam ver também no dreno dele, fazer a aspiração, porque aspiraram ele, né, devido ter catarro na garganta dele, no nariz, aspiraram, fazer fisioterapia, essas coisas assim que ele não estava acostumado. E como sabe, né, o Diogo ele não é muito chegado a médico, a essas coisas assim que usa o jaleco, né? Então ele tem um traumazinho ainda por isso. E aí, como ele ficou muito tempo sozinho lá, ele ficou bem mais apegado a gente, ele ficou bem mais sentimental, né? Então, é, eu não tava gravando também porque eu tava cuidando dele, vendo curativo, ficando com ele esses tempos, né? Agora que a gente saiu e eu vou ver se eu consigo gravar pra vocês. E só pra falar também que a situação não tá fácil aqui em Manaus, não tá mesmo, porque até quando a gente tava lá dentro eu queria que ele logo melhorasse, né, que para poder sair de lá, porque não era só não é só o Covid que tem, né? Não é só essa doença que tá no hospital, mas sim tem outras doenças. Então, se a pessoa entra com uma doença, já vai pegar ela, porque é uma área fechada, não tem. A pessoa entra, então vai ficar ali no quarto, né? Fechado junto com os outros pacientes que tem, não fica só uma sala e só um paciente, é muita gente. Na sala que a gente tava tinha seis pacientes, né? Então é 6 crianças mais 6 acompanhantes, 12 crianças numa sala fechada, né? Então o ar circula muito pouco. E fora as outras pessoas, né, que ficam circulando, mas eu só agradeço, né, a saúde dele, a gente ter conseguido enfrentar mais essa doença, né, que ele tava. Então é isso, gente. Aí eu vim explicar rapidinho aqui pra vocês o que tava acontecendo, né, com a gente, com ele principalmente, por a gente estar bem afastado e sobre eu não estar conseguindo, né, gravar pra vocês aqui, que é uma coisa que eu gosto muito, é uma coisa que me motiva, né, a gravar aqui a nosso dia a dia. Sei que é difícil, né, para todo mundo, não só para mim, porque não era só o meu filho que tava lá, mas eu vim contar um pouco, né, do que tá acontecendo, do que tava acontecendo com a gente, porque, como eu falo, eu mostro o nosso dia a dia, né, então era isso que tava acontecendo. Eu não gosto de vir aqui falar que tava acontecendo alguma coisa triste, não gosto de falar das nossas dificuldades, né, mas isso foi bem ruim pra gente, assim, no final do ano, né? A gente não fez nada, a gente não fez festa, a gente não comemorou, a gente só ficou em casa. E até agora, né, a gente só tá em casa. Não podemos sair. Eu não saí com ele desde quando a gente saiu do hospital até agora. Hoje já são acho que hoje é dia 19. E já estamos mais de 10 dias, né, aqui sem sair, literalmente. Meu marido só sai pra comprar comida. Acho que ele saiu, assim, pra comprar comida, né, assim, mais 2 vezes ainda. Mas é isso, gente. Então, eu espero que vocês me entendam, eu espero que vocês compreendam, né, o que aconteceu com a gente e que eu consiga, né, tá gravando agora pra vocês, que venham muitas novidades, porque tem novidades pro canal, sim. Tem novidade na nossa vida também, graças a Deus. Por mais que esteja essas atribulações, mas o Senhor tá colocando muita coisa boa na nossa vida, graças a Deus. Só tenho a agradecer. Então é isso, gente. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.